E aí pessoal, sejam todos bem-vindos, Instrutor Ricardo aqui. Nessa aula agora a gente vai falar um pouquinho sobre printf, tá? Olha só, a função printf ela é muito parecida com a função imprimir de uma impressora, tá? Isso porque quando a gente imprime qualquer coisa, a gente pega uma informação que está dentro do computador, beleza? E traz ela para fora do computador, beleza? Seja lá o que você for imprimir, tranquilo? Então, assim, o nosso printf ele vai justamente fazer isso. Só que, obviamente, ele não vai imprimir nada. Ele vai pegar uma informação que está no nosso computador e vai jogar na nossa tela. Então, ele vai pegar uma informação que está lá e vai mostrar para a gente, tá? E como que é a sintaxe desse nosso printf? A gente tem aqui o começo de um código bem basiquinho, você já conhece. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Escrever printf, tá? Tudo em minúsculo, conforme está aí, tá? Depois do printf, eu coloco os meus parênteses, tá? Então, abro e fecho meus parênteses. Tranquilo? Depois disso, eu abro e fecho as aspas duplas. Estão vendo aí? E aí, depois disso, basta colocar o que eu quero que apareça na minha tela. Então, por exemplo, Hello World. Tudo bem? Bem famoso, o primeiro printf que foi feito, printf Hello World. Tá? Bom, então aqui está o nosso resultado final. Printf, entre parênteses, aspas duplas, hello world, tá? Não vamos esquecer do ponto e vírgula no final, tá? Então, isso é um código simplesinho para o meu printf, beleza? Então, dentro das minhas aspas, eu consigo imprimir qualquer coisa, certo? Então, vamos lembrar, tudo que está dentro das minhas aspas duplas vai aparecer na minha tela para mim. Tá? Então, se eu quero imprimir meu nome, a minha idade, eu escrevo tudo isso dentro das minhas aspas duplas. Tranquilo? Bom, só que nós vamos ter que tomar alguns cuidados utilizando o printf, tá? Isso se leva ao uso de acentos e caracteres especiais. Por quê? Bom, por exemplo, a palavra programação, tá? Nós temos o acento no A e nós temos o C cedilha. Nós não podemos utilizar isso porque o CodeBlocks, a linguagem C, ela é uma linguagem de programação americana, tá? Lá dos Estados Unidos. E eles não possuem acentos no alfabeto deles, certo? Eles não têm acento lá. Então, obviamente, não vai ter acentos para a gente também, tá? Tem algumas formas de você contornar isso e fazer aparecer algum acento, mas nós não vamos trabalhar com isso aqui, até porque isso não altera na nossa lógica, tá? Então, tendo acento ou não, não vai mudar a lógica do nosso código, tá? Mas tenha em mente, não posso utilizar, não posso imprimir caracteres especiais ou com acentos, tá? Isso vai gerar um errozinho, se vocês quiserem testar, fica aí para vocês, tranquilo? Bom, então o certo a gente pode fazer o que? É simplesmente ignorar esses acentos, esses caracteres especiais, tá? Mesmo que a ortografia fique errada, o sentido vai permanecer o mesmo, beleza? Bom, um outro detalhe é a nossa quebra de linha, tá? A gente pode utilizar essa quebra de linha no nosso código para pular uma linha, tá? Isso é muito importante porque a maneira como eu vou mostrar essa informação na minha tela, ela importa para mim, tá? Justamente quando a gente for fazer exercício, exercitar esse conteúdo, nas aulas o instrutor ele vai falar para vocês por que é importante utilizar esse barra N, tá? Então o barra N ele é como se fosse a tecla Enter. Percebe quando você está escrevendo, você aperta Enter, você não vai para a linha de baixo, certo? Você não tem essa quebra de linha. Então é exatamente essa funcionalidade que nós utilizamos com o barra N, tranquilo? Bom, então olha só, aquele nosso mesmo printf de programação, agora com os meus barra N, tá? Com os meus barra N, beleza? Então olha só, percebe que eu tenho que pro barra N, gra barra N, ma barra N e som, beleza? O resultado disso vai ser essa palavra ela vai ser cortada na minha saída. Então em uma linha eu vou ter pro, na segunda linha eu vou ter gra, na terceira eu vou ter ma e na quarta linha eu vou ter são. Então eu pego essa palavra e vou quebrando ela, beleza? Então essa é a utilidade do nosso barra N. Muito cuidado aqui, pessoal, para não confundir as barras, certo?
Percebe que essa barra do nosso barra N, olha só, ela começa no canto superior esquerdo e ela vai para o canto inferior direito, tá? Não confunda, nós temos duas barras no teclado, mas se não der com uma, você sabe que é outra, tá? Então, vendo essa imagem, é esse tipo, é essa barrazinha, beleza? Bom, como a gente vai utilizar agora o printf com uma variável, conteúdo que a gente já viu, certo? A gente pode unir o que a gente viu até agora, certo? Olha só, ao invés de a gente querer imprimir, por exemplo, a nossa idade, então printf, entre parênteses, aspas duplas, eu tenho 19 anos. Ao invés de a gente fazer dessa forma, eu vou utilizar dessa forma, tá? Por quê? Isso volta naquela importância de utilizar variáveis, porque eu vou guardar essa informação, tranquilo? Então, olha só, eu vou colocar eu tenho, e aí como eu estou fazendo referência a uma variável do tipo int, certo? Porque é int idade que tem essa minha informação, então int, lembra na nossa última aula, int era referenciado por porcentagem de. Então aqui no meu printf eu vou colocar porcentagem de. Então eu falei para o meu computador o seguinte: olha, computador, você vai imprimir a palavra eu tenho e você vai imprimir um número inteiro. Até esse momento eu não falei qual número inteiro é esse, mas eu falei que é um número inteiro. E depois você vai imprimir anos, beleza? E aí depois que eu tenho, dentro dessas aspas, eu tenho que falar para o meu computador qual variável é essa, qual valor é esse que ele vai imprimir para mim, concorda? E aí o que eu faço? Eu coloco uma vírgula para separar e eu coloco o nome dessa variável, certo? Percebam que eu coloquei idade, então o número que vai aparecer no meu porcentagem D é o número que está guardado na minha variável idade. E qual número que é esse? 19, tudo bem? Então, muita atenção, pessoal. Lembra, printf, entre parênteses, entre as aspas, parênteses, e tudo que está dentro dos meus parênteses vai aparecer na tela para mim, tá? E aí, depois disso, se eu vou imprimir algum número, alguma variável, eu coloco o tipo dela, a maneira como eu vou fazer referência a ela, e aí depois, fora das minhas aspas duplas, eu coloco vírgula e o nome dessa variável, tá? Muita atenção quanto a isso, pessoal. Não coloquem esse vírgula idade dentro dos parênteses, tá? Por que vai acontecer? Esse vírgula idade vai aparecer na minha tela, justamente porque tudo que está dentro das minhas aspas vai aparecer na tela para mim, beleza? Tranquilo, pessoal? Então agora a gente pode utilizar mais de uma variável em um único printf. Tá? Então, se agora eu quero imprimir a minha variável idade e a minha variável altura, certo? Percebam que elas são de tipos diferentes. Uma é inteiro, outra é do tipo float, beleza? Olha só como ficaria o meu printf. Printf, entre parênteses, aspas duplas, eu tenho porcentagem de, isso nós já vimos, anos, vai ser a nossa idade. Olha aí, percebam que eu tenho um barra n, tá? Então, eu vou quebrar a linha, eu vou para a próxima linha e eu já vou escrever direto. Minha altura é porcentagem f. Por que porcentagem f? Porcentagem f é referência de float, concorda? Lembra da última aula? Então, porcentagem f refere-se a variáveis do tipo float. Então, eu falei para o meu computador, olha computador, eu vou imprimir isso, eu vou imprimir um valor, um dado inteiro, e uma variável do tipo float. Depois que eu fiz isso, eu preciso falar para o meu computador quais são essas variáveis, certo? Então, a minha porcentagem, a minha variável cujo vai ser o porcentagem D é a minha variável idade, certo? E porcentagem F é a minha variável altura. Percebe que eu até destaquei aí para vocês, certo? Então, F vai substituir, o valor que vai aparecer em F vai ser o valor que está guardado na minha variável altura, que é o quê? 1,80. Beleza, pessoal? Show! Então eu quero que vocês tenham muita atenção agora, tá? A gente tem que tomar muito cuidado quanto à ordem que a gente coloca essas variáveis, tranquilo? Olha só, percebe que agora eu coloquei até mais algumas coisas. Então minha variável de porcentagem D é inteiro, eu coloquei ela de azul, e porcentagem F, ela permanece esse verdezinho, tá? Olha só o que está acontecendo aqui. Percebam que eu tenho a minha primeira variável, eu tenho e um porcentagem D, certo? Esse porcentagem D,
ele faz referência a uma variável do tipo inteiro. Tá? Até então, eu não falei para o meu computador qual variável é essa. Beleza? Depois disso, eu vou imprimir a quebra de linha e minha altura é porcentagem f. Eu falei para o meu computador agora que eu vou imprimir uma variável do tipo float. Tá? Só que eu não falei qual que é essas variáveis. Até agora eu não falei. Agora eu vou falar, certo? Então, eu fecho as minhas aspas, coloco uma vírgula e coloco o nome da minha variável. Tá? Só que o que acontece quando eu vou utilizar mais de uma variável em um mesmo printf? A primeira variável que eu colocar vai ser o valor da minha primeira referência. Então, por exemplo, altura, que nem está azul aí, como é a primeira palavra, que eu coloquei a primeira variável, ela vai ser jogada dentro do meu porcentagem D. Tá? Então, a gente vai ter o quê? A altura, ela vai aparecer dentro da... para onde ela aparecer, para onde era para aparecer a minha idade, certo? Então, eu vou ter um errozinho aí, concorda? Ao invés de ter 19, eu vou ter 1,80, tá? Cuidado que a gente não vai ter exatamente 1,80, porque como eu falei que vai ser um número inteiro e float, altura, é um número real, certo? Eu vou perder a parte real, ou seja, ao invés de aparecer 1,80, vai simplesmente aparecer 1, porque 1 é um número real de 1 é um número inteiro de 1,80, beleza? E aí depois, minha altura é porcentagem f, percebam que é o meu segundo dado, e a variável idade é que vem depois, é a minha segunda variável que eu coloco no meu printf, certo? E aí eu vou ter o quê? A minha variável idade aparecendo no lugar para onde era aparecer a minha altura. Concorda que eu tenho trocado isso? Então nesse caso, eu troquei depois das minhas aspas, altura com idade, tá? Muito cuidado quanto a isso, pessoal. A mesma coisa vale caso eu troque a maneira como eu vou referenciar, tá? Percebam que na hora que eu vou falar, nesse caso, eu tenho porcentagem F anos. Só que porcentagem F é o que, pessoal? Para float, certo? E idade, no caso, é uma variável inteiro, beleza? E aí depois, a altura é porcentagem D, só que porcentagem D é uma variável do tipo inteiro. E no caso nós queremos variável do tipo float, tá? Que é a minha variável altura. Tranquilo, pessoal? Então, muito cuidado nessa ordem, tá? Não troquem, não confundam. Beleza? Bom, a gente tem mais um outro detalhezinho que é o seguinte. Por padrão da linguagem, quando a gente está trabalhando com uma variável do tipo float, qualquer variável do tipo real, elas vão vir com casas na decimal, certo? Já estabelecidas. No caso da variável do tipo float, ela vai vir com 6 casas depois da vírgula, tá? Ou seja, nesse meu simples printf aqui, float altura igual a 1,80, o meu printf sendo entre parênteses as aspas, minha altura é porcentagem f, vírgula, altura, tá? Então eu simplesmente vou imprimir a minha altura. A saída disso aqui seria, olha só, minha altura, no caso minha altura é 1,80000. Perceba que eu tenho 6 casas depois do meu ponto, beleza? Como eu faço para controlar quantos números eu quero que apareça? Porque nem sempre eu quero que apareçam 6, certo? Simplesmente eu coloco ponto e a quantidade de casas que eu quero que apareçam. Então, se eu quero que apareça 2 casas depois do meu ponto, ou seja, 2 casas decimais, basta entre o porcentagem e o f eu colocar ponto 2, tá? Então, quando eu coloco, por exemplo, minha altura entre porcentagem ponto 2f, eu vou ter a seguinte saída. Minha altura é 1,80, beleza? Se eu quisesse 3 casas, o que eu faria? Porcentagem ponto 3f. Se eu quisesse 4 casas, porcentagem ponto 4f, tá? E assim por diante. Tranquilo, pessoal? Bom, então a aula é essa. Eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, fiquem à vontade para chamar a gente. E nós nos vemos na próxima aula.